Olá, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Cursos. Com grande satisfação estamos aqui nessa manhã com vocês no nosso projeto de aulas gratuitas para PCDF. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Claro que vocês já estão acompanhando aí há vários dias essas aulas, mas só para explicar novamente, nós temos agora esse primeiro momento aqui, 5 minutinhos que nós vamos interagir. Vamos explicar o que a gente vai ter na aula. Em seguida, teremos 3 blocos de meia hora cada um. Teremos 2 blocos de aula, de conteúdo, e o terceiro bloco será de exercícios. Nesses 3 blocos de meia hora, a gente não interage porque são aulas que vão ficar gravadas para posteriormente os alunos da assinatura ilimitada e os alunos dos cursos da PCDF assistirem quando quiserem. E aí lá no final a gente volta a interagir, a gente volta a bater um papo, também uns 5 minutinhos aí, beleza? Olha só, quero dar um bom dia para todo mundo aí, ó, pro Leandro, pro Eric, pro Leonardo, a Najadácia, agradecer vocês aí pelo prestígio, estarem aí com a gente essa manhã, o William, o Bruno Fonseca. Quero falar também aqui, olha, para Elisa Suelo, eu tava lendo aqui os comentários de vocês antes, viu? Elisa, não tem caminho fácil. Ser aprovado em concurso público é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que nada vai te trazer tanta satisfação e felicidade na vida, fora talvez alguns eventos familiares, quanto ser aprovado em concurso. E por ser uma coisa tão importante, tão maravilhosa, é difícil. Exige muito sacrifício para a gente chegar lá, tá bom? E isso daí é o depoimento que a gente acabou de ver do grande João Carlos Freitas Júnior, que foi aprovado em primeiro lugar na Polícia Civil de Goiás. É o que eu posso falar para vocês da minha experiência, das minhas aprovações, e é o que qualquer professor, qualquer pessoa que já foi aprovada em concurso público vai falar. É difícil, não é fácil, demanda tempo, demanda esforço, mas é recompensador. E galera, vocês estão aqui nessa manhã batalhando, vocês estão fazendo a coisa certa. Tem muita gente que vai estudar para esse concurso da PCDF quando o edital sair, quando a banca for anunciada. Vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão se preparando desde já. Vocês estão largando à frente de muitas pessoas. Então, pessoal, é continuar nessa pegada, continuar forte aí, que eu tenho certeza que muita gente já vai ser recompensada agora, e é continuar estudando, não desistir jamais, beleza? Olha aqui, também aí um abraço para Camille, foco, é isso aí, Caroline Catanhede, é isso aí, galera. O Alexandre aqui. Bom dia, só queria saber quando vão ficar disponíveis essas aulas, sua assinatura ilimitada, e até hoje não tem nada, Alexandre. Eu vou procurar essa resposta para você, qualquer coisa me procura lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda, Érico Palazzo, meu nome, depois durante a aula eu vou colocar aqui para vocês. Mas eles podem me seguir lá, se tiver, me manda essa dúvida, que daí eu vou falar com as coordenadoras para a gente saber a partir de quando essas aulas já vão estar disponíveis na assinatura ilimitada. Pode ser que elas estejam aguardando aí juntar mais aulas para daí já colocar um conteúdo um pouco mais robusto lá na plataforma, beleza? Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Nós vimos lá na última aula furto dos parágrafos, o furto caput, né, o furto simples, e nós vimos o parágrafo 1º até o parágrafo 3º. Então a gente viu furto noturno, furto privilegiado, vimos também o furto de energia elétrica, e hoje nós vamos dar início ao furto qualificado, parágrafo 4º, e vamos em diante, parágrafo 5º, parágrafo 6º, até o parágrafo 7º. Ivan, então a gente vai matar furto hoje, e nós já vamos ver as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, que estão lá nos artigos 181 a 183, beleza? Então é isso que vai ser nossas aulas hoje, e depois vamos fazer os exercícios. Tem muita coisa, muita questão de prova está em cima dessa parte de furto, e é por isso que a gente vai ver aqui com certo detalhe. O material já vai ficar disponível para vocês aí na descrição do vídeo, então vocês já podem pegar o material aí para ir acompanhando, beleza? Não vale colar as questões no final, hein? Quando for fazer as questões aí, não olha o gabarito ainda não, tá bom? Eu vou passando o gabarito para vocês aqui à medida que a gente for resolvendo as questões juntos. Então, pessoal, vamos mandar, a Fernanda perguntou aí do material de apoio, exatamente. O material de apoio já vai estar aí na mão de vocês dentro de alguns segundos, minutinhos aí. Beleza, pessoal? Então, vamos mandar bala. A gente vai fechar aqui para daí a gente dar início à gravação. Boa aula para todo mundo. Então, o nosso estudo de furto e dos crimes contra o patrimônio. Tá aí na tela, eu sou Érico Palazzo e o meu Instagram é Érico Palazzo, tudo junto. Sempre disponível lá para vocês, para a gente conversar, bater um papo e nessa preparação forte aí
para essa prova da PCDF. Expectativa e com certeza, pessoal, aqui nesse curso vamos tratar de todos aqueles pontos que serão mais prováveis de cair para que você chegue bem preparado tanto para a prova de agente quanto para a prova de escrivão da PCDF. Muito bem, nós já vimos toda a parte ali de furto simples. Então vimos furto simples, furto noturno, furto privilegiado e furto de energia elétrica. Vamos ver hoje o furto qualificado. Só que antes da gente entrar no furto qualificado, eu quero relembrar aqui rapidamente o furto privilegiado. Porque olha só, o furto privilegiado previsto no parágrafo 2º do artigo 155 diz: o criminoso ele tem que ser primário e a coisa tem que ser de pequeno valor. Qual que são as consequências? O juiz ele pode, a gente já viu que esse pode aqui na verdade ele é um deve, o juiz ele deve substituir e aí ele tem a opção, a discricionariedade para escolher uma ou várias dessas consequências. Então ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Para ficar mais claro para vocês, esse slide aqui vocês já viram, requisitos do furto privilegiado. Agente tem que ser primário e a coisa de pequeno valor. Consequências: substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de pena de 1 a 2/3 ou aplicação única da pena de multa. Lembrando, a consequência 1 e a consequência 2, elas podem ser cumuladas entre si. O juiz ele pode determinar tanto a substituição da reclusão pela detenção, como também nessa mesma pena diminuir a pena de 1 a 2/3. Já a aplicação única de multa, obviamente, ela é incompatível, tá? Ela é incompatível com as consequências 1 e 2. Então, se ela for aplicada, ela será aplicada sozinha. Pessoal, por que eu estou trazendo aqui, relembrando o furto privilegiado? Porque nós vamos falar agora do furto qualificado. E uma grande polêmica que já existiu era se havia a possibilidade de termos o tal chamado furto híbrido. O que é o furto híbrido? É o furto que ao mesmo tempo é privilegiado e qualificado. Então, tinha uma grande parte da doutrina que falava: não pode ter furto privilegiado qualificado. Sabe por quê? Porque o furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º. E o furto qualificado está previsto no parágrafo 4º. Então, a posição geográfica, a posição topográfica desses dispositivos não permitiria. O furto privilegiado ele somente poderia ser aplicado ao furto simples, ele não pode ser aplicado ao furto qualificado. Essa era uma posição doutrinária, mas essa posição caiu, pessoal. É possível, sim, o furto privilegiado qualificado, ou o chamado furto híbrido. Entretanto, tem um detalhezinho bem importante que a gente vai ver aqui na súmula do STJ. Antes, porém, vamos dar uma olhada então aqui nas hipóteses de furto qualificado. Olha só, o parágrafo 4º então traz a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Pessoal, vem comigo. Olha só, eu sempre falo para os alunos, o CESP ele não cobra quantidade de lei, quantidade de pena, quantidade de aumento, diminuição de pena. Eles até às vezes colocam na questão, mas geralmente está certo, eles geralmente não fazem peguinha em cima disso. Entretanto, no que concerne a crimes principais, aqueles crimes mais cobrados, eu sugiro que você saiba as penas. É importante saber, portanto, que o furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. E é tão importante quanto saber que a pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa. Então, pessoal, saibam essa pena aqui. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe que a pena de reclusão é de 2 anos, a pena mínima para o furto qualificado é de 2 anos, a gente já sabe que não pode ser aplicada a suspensão condicional do processo prevista lá na Lei 9.099. Então muda completamente a análise do fato. Por exemplo, no furto simples, o delegado pode arbitrar fiança na esfera policial, porque a pena máxima do furto simples é de 4 anos. Já no furto qualificado, o delegado ele não pode arbitrar fiança, tá bom? Depois o juiz pode arbitrar, mas o delegado de polícia não pode. Então a gente tem que ficar atento, muito atento nessa diferenciação da pena entre o furto simples e furto qualificado. Professor, precisa saber? Nesse caso aqui, precisa, tá bom, pessoal? Não perca de vista isso daqui. Então, olha só, a pena de reclusão de 2 a 8 anos furto qualificado, se o crime é cometido, e aí, galera, a gente tem várias hipóteses aqui, olha.
Inciso 1º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada, destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Nós vamos ver todas essas hipóteses aqui e entender cada uma delas. Muito bem, então chegamos aqui no furto privilegiado qualificado, também chamado de furto híbrido. Súmula 511 do STJ. Galera, isso daqui não pode esquecer. É possível ou não é possível o furto privilegiado qualificado? Lembra que eu falei? Tinha uma doutrina que dizia não é possível por causa da posição topográfica do furto privilegiado e do furto qualificado. O STJ desconsiderou essa doutrina e disse, é possível, mas tem um detalhe, olha aqui. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado. Então, é possível. Se, olha o detalhezinho, estiverem presentes a primariedade do agente, óbvio, porque esse aqui é um dos requisitos do furto privilegiado, o pequeno valor da coisa, óbvio também, porque é um dos requisitos do furto privilegiado, aqui que está o detalhezinho, e a qualificadora for de ordem objetiva. Galera, aqui é que está o detalhe, é nisso daqui que as provas vão pegar em você. Quais são as qualificadoras de ordem objetiva? Todas. Todas as qualificadoras são objetivas, à exceção do abuso de confiança. Voltando aqui, ó, nós temos então, todas elas são qualificadoras objetivas. Qual que não é? O abuso de confiança. É a única qualificadora que não será objetiva. Professor, o que é isso? O que significa uma qualificadora objetiva e uma qualificadora subjetiva? Simples. A qualificadora objetiva, ela se comunica no concurso de pessoas. A qualificadora subjetiva, ela não se comunica no concurso de pessoas. Então, se eu cometo um furto com abuso de confiança e conto com a ajuda de um terceiro, mas esse terceiro não tem relação de confiança com a vítima, a qualificadora será aplicada somente a mim. Esse meu comparsa não terá essa qualificadora aplicada a ele. Quer ver uma outra hipótese? Vamos agora praticar um furto com uma qualificadora objetiva. Vamos falar que é um furto com emprego de chave falsa. Eu e um comparsa, a gente vai a um local, usa de uma chave falsa, né? E simplesmente consegue abrir a porta de uma residência para entrar e cometer aquele furto. Ainda que somente eu tenha usado a chave, como nós cometemos esse furto em conluio de pessoas, ele também vai responder pela qualificadora. Por quê? Porque é uma qualificadora objetiva. Ela se comunica no concurso de pessoas. O abuso de confiança não. Somente a pessoa que traiu a confiança é que vai responder para essa qualificadora. Só isso, pessoal. Lembre-se disso. Essa é a diferença entre a qualificadora objetiva e a qualificadora subjetiva no que concerne aqui ao furto. Beleza? Muito bem. Vamos mandar ver aqui na qualificadora, parágrafo 4º, inciso 1º. Então, uma das qualificadoras com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que é a destruição? É o dano total. O que vai ser o rompimento? É o dano parcial. Então, se houve dano total ou dano parcial para subtrair um objeto, estaremos diante dessa qualificadora. É uma qualificadora com natureza objetiva, como todas as demais qualificadoras do furto, à exceção do abuso de confiança. Muita atenção é nisso daqui, olha, obstáculo externo contra o obstáculo interno. Vamos falar sobre isso daqui, tá bom? No próximo slide. Antes, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Como que nós vamos comprovar que houve o furto com destruição ou rompimento de obstáculo? Precisamos do laudo pericial. Laudo pericial, tá bom? O exame de corpo de delito. Então, se a gente está diante desse crime, tem que ter a perícia para atestar, olha, realmente houve aqui a destruição, houve o rompimento do obstáculo. Todo crime que eu pego na delegacia e a gente tem que apurar relacionado a furto com rompimento ou destruição de obstáculo, nós precisamos chamar a perícia, acionar a perícia para que eles possam ir lá, atestar, tirar as fotos, demonstrar que houve esse arrombamento.
Beleza? Então tem que ter o laudo pericial para a gente comprovar. Trouxe aqui um pouco de processo penal para vocês. Olha só, vamos falar então sobre o obstáculo externo ao objeto e o obstáculo inerente ao objeto. Olha aqui, nós temos duas teorias que vão tratar a respeito desse assunto. Antes, vem comigo aqui. O que é essa discussão? Do que você está falando, professor? Olha só, nós temos o furto, ele pode ser cometido com a destruição, rompimento de um obstáculo e para subtrair alguma coisa. Então o sujeito, vamos pegar aqui o carro, que é o exemplo perfeito para a gente usar. O sujeito, ele quebra o vidro do carro para subtrair um aparelho celular que está dentro do carro. Ele destruiu um obstáculo? Destruiu. Para o quê? Para pegar um objeto que estava lá dentro. Veja, o obstáculo que foi destruído, ele é externo ao objeto. Por quê? Porque o vidro do carro não faz parte do aparelho celular. Eu pego o aparelho celular, não tem nada a ver com o vidro do carro. Então esse obstáculo, ele era externo. Olha como é que é diferente agora. Eu quebro o vidro do carro, destruo o vidro do carro para entrar no carro e subtrair o próprio veículo. Opa! Aí, esse obstáculo que foi destruído, ele é inerente à própria res furtiva, ao próprio objeto que seria furtado. E aí tem uma doutrina que diz o seguinte: a gente pode aplicar o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, tanto quando o obstáculo for inerente ou externo ao próprio objeto. Vamos ver aqui qual que prevalece. Olha só, primeira corrente, o obstáculo deve ser externo ao objeto. Pessoal, foca nessa primeira aqui, tá bom? Por quê? Porque essa daqui é o posicionamento que vocês devem adotar aí na prova. É o posicionamento mais recente do STJ. A jurisprudência desse STJ firmou-se no sentido de que não incide a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Estatuto Repressivo, quando praticado arrombamento de veículo objetivando a sua própria subtração. Então, pessoal, a corrente que nós devemos adotar para as nossas provas é exatamente que se o sujeito destrói, rompe o obstáculo que é inerente ao objeto, não incidirá essa qualificadora. Se o sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o próprio carro, não haverá essa qualificadora. Se o sujeito quebra um cofre para subtrair o próprio cofre, não há qualificadora. Mas se ele quebra o cofre, destrói lá o cofre para poder subtrair o dinheiro que está dentro do cofre, aí incide a qualificadora. Veja, é justo isso, professor? Não, eu não concordo muito com essa jurisprudência. De qualquer maneira, é essa que tem que ser adotada. Numa prova discursiva, entretanto, aí você precisa colocar os dois posicionamentos, tá bom? Qual que então que é a segunda corrente? O obstáculo pode ser externo ou inerente ao objeto. Quais são os argumentos? Primeiro, respeito ao princípio da proporcionalidade. Ué, se por acaso o sujeito vai responder pelo furto qualificado por ter subtraído, por ter rompido um obstáculo pertencente ao próprio externo ao objeto, por que não responder também quando é inerente? Tá bom? Então, respeito ao princípio da proporcionalidade. E segundo, não há limitação por parte da lei no sentido de que o obstáculo deve ser estranho ao objeto. Quem defende isso daqui parte da doutrina e tem alguns julgados esparsos do STJ e do STF que também estão de acordo com essa corrente, tá bom? Então, por isso que eu falei, numa prova subjetiva, discursiva, você tem que expor as duas. Numa prova objetiva, eu sugiro seguir a primeira corrente, que é mais recente, tem sido adotada. Professor, é injusto, eu também concordo. O sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o carro, furto simples. O sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o celular que está lá dentro, ou toca-fita, seja lá o que for, furto qualificado. Beleza? Muito bem, vamos mandar ver aí então para o segundo inciso, abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. Olha só, primeiro, abuso de confiança. Pessoal, o abuso de confiança tem que ter uma confiança especial depositada no agente. Por isso que é um crime próprio. Esse crime ele não pode ser cometido por qualquer pessoa, não. Ele somente pode ser cometido por aquela pessoa que recebeu uma confiança especial. Tá bom? E olha aqui o detalhe. O aproveitamento da facilidade ou situação decorrente da confiança que lhe foi depositada. Professor, eu tenho um grande amigo, o cara é meu amigão, eu confio nele. De repente esse amigo chega um dia na rua que seu carro está localizado, ele abre o seu carro e furta o seu veículo. Olha só,
incide o abuso de confiança? Não. Sabe por que não? Porque esse furto desse veículo não incidiu nenhuma situação de confiança que você depositou nele. Ele simplesmente furtou seu veículo. Ah, professor, mas eu confiava nele, ele era meu amigo. Tá bom, mas você não deu a ele nenhuma confiança específica à subtração do bem do seu veículo. É diferente. Você empresta para o seu amigo e fala o seguinte: amigo, você vai ficar com a chave reserva do meu carro, porque você é meu brother. E o dia que eu precisar, que eu ficar na mão, que eu perder a minha chave, você vai levar essa chave reserva lá para mim. Poxa, então você confia no cara a ponto que você deu a chave do seu veículo para ele. O que ele faz em determinado dia? Entra lá na sua casa, vê o seu veículo e com a chave reserva que você tinha dado para ele, ele subtrai o seu carro. Houve abuso de confiança? Houve. Por quê? Porque ele se utilizou da confiança específica que foi depositada nele para subtrair aquele bem, tá bom? Então, abuso de confiança não é simplesmente porque eu confio na pessoa. Não, ela tem que se aproveitar, o agente precisa se aproveitar da confiança que lhe foi depositada para subtrair o bem, beleza? Circunstância subjetiva, como já falamos, essa daqui vai ser então a única circunstância subjetiva, tem que estar bem atento a isso, pessoal. Abuso de confiança. E o famulato, o que é o famulato? Palavrinha importante para a gente conhecer, viu? É quando o empregado furta bens do empregador. Professor, quando a gente tiver o famulato, a gente vai ter que incidir a qualificadora do abuso de confiança? Ou seja, quando um empregado subtrai bens do empregador, ele traiu a confiança? Depende. Então, muito cuidado, não é todo famulato que incide a qualificadora do abuso de confiança. Às vezes é uma empresa que tem 20 mil funcionários, um deles vai lá e subtrai um determinado bem da empresa. Houve aí houve famulato? Houve. Houve abuso de confiança? Não tinha sido depositada nenhuma confiança nele. Diferente, aquela empregada que trabalha na casa da patroa, tem a chave da casa para entrar e sair à vontade, foi depositada uma confiança tal nessa empregada doméstica que ela tem inclusive a chave da casa. Determinado dia, ela sabe que a família não está em casa, ela usa dessa chave, entra na casa e subtrai bens. Opa, aí incide o abuso de confiança. Então cuidado, famulato pode incidir essa qualificadora, mas não deve incidir. Vai ter situações que não incidirá. Beleza, pessoal? Famulato aí, lembrem aí dessa palavrinha. Muito bem. Mediante fraude, furto qualificado mediante fraude. É o artifício com a intenção de diminuir a vigilância da vítima sobre a coisa. Então, o furto mediante fraude é o uso de um artifício para que a vítima diminua a sua vigilância. Quer ver um exemplo de furto mediante fraude? A clonagem que tem sido feita de cartões de crédito, de cartão de débito, o agente ele clona o cartão e saca o dinheiro, ou então faz uma transação pela internet usando de um cartão clonado ou de informações que ele obteve fraudulentamente. Professor, isso não é estelionato, não? Não, pessoal. Sabe por que não é estelionato? Porque o estelionato, a vítima do estelionato, ela que entrega o bem ao autor. Ela que é enganada, tem a fraude também, ela é enganada e diante dessa enganação, diante da mentira, da fraude utilizada, ela dispõe do próprio bem. No furto mediante fraude, não. O agente subtrai o bem sem a concordância da vítima. Não há qualquer tipo de participação da vítima. Nesse caso do cartão de crédito, quem que está sendo fraudado? A instituição bancária. Por meio dos dados falsos, a instituição bancária é fraudada e o agente consegue fazer a transferência. Ah, professor, mas o dinheiro saiu da minha conta. Mas você vai falar para o banco e o banco vai ter que te ressarcir. Quem vai ficar com prejuízo? O banco, beleza? Então, pessoal, muito importante a gente entender a diferença entre furto qualificado mediante fraude e estelionato. Primeira diferença, a fraude no furto qualificado mediante fraude, a fraude vai ser uma qualificadora. No estelionato é uma elementar. Não existe um estelionato sem fraude. É elementar do crime. E a fraude no furto vai qualificar. Mas existe furto sem ter fraude. Qual que é o verbo núcleo do tipo? No furto qualificado é subtrair. No estelionato é obter, porque o agente ele obtém a vantagem que foi dada pela vítima por causa da fraude que lhe foi empregada. Qual que é o objetivo da fraude no furto? Diminuir a vigilância da vítima. E no estelionato, colocar a vítima em erro. Pessoal, muita atenção então nessa diferença. E tem um detalhezinho.
test drive. O agente ele vai até a concessionária, preenche lá dados falsos, apresenta documentação falsa para poder fazer um test drive no carro. Aí ele é liberado, vai fazer o test drive, só que na verdade ele vaza com o carro. Ele levou o carro embora. Olha só, se a gente analisar essa situação friamente, nós vamos dizer que houve um estelionato. Por quê? Porque o agente usou da fraude e o carro lhe foi entregue. A chave foi entregue pela própria vítima. Falou, toma aqui, ó, pode ir, vai lá dirigir o veículo. Veja, entretanto, o STJ já definiu que, nessa situação específica do test drive, nós estaremos diante de furto qualificado mediante fraude. Por quê? Política criminal. Eles disseram o seguinte, se a concessionária é vítima de estelionato, as empresas seguradoras não vão indenizar. Mas, se a gente disser que é furto mediante fraude, é furto. Então, as empresas de seguro vão indenizar as concessionárias. Então, o STJ construiu por situações de política criminal, dizendo, é mais justo que uma concessionária. Se ela for vítima de estelionato, aí é injusto porque ela não vai ser ressarcida daquilo. Enfim, eles deram uma preferência para as concessionárias e prejudicaram as seguradoras. Então, por que tem que chamar a atenção para esse caso? Porque, em que pese estar configurado um estelionato na situação do test drive, qual que é a posição do STJ? Que se trata de um furto mediante fraude. Lembre-se disso na sua prova. Isso daqui cai e muito. Beleza? Olha aqui. Vamos passar então aqui agora para escalada. O que é a escalada? Qualquer via normal para entrar ou sair do local onde ocorre a subtração. Atenção, para entrar ou sair. Pode ser que ele tenha entrado pela porta, mas tem que sair pela janela do segundo andar. Houve escalada? Houve. É uma via normal de entrada ou saída do local. Não requer que seja pelo alto. A escalada, apesar desse nome escalada, não requer que o cara pule um muro, que ele escalhe alguma coisa, nada disso não. Pode ser simplesmente uma ponte, ele bota uma tábua, tem uma água lá, ele coloca uma tábua para atravessar essa água. Pode ser um túnel. Tudo isso vai ser considerado a qualificadora da escalada. Pode usar instrumentos ou não, ele pode usar uma escada ou simplesmente ele pula o muro. Atenção, muro baixo caracteriza a escalada? Vai depender, pessoal. Se ele usou força incomum, e essa daqui que vai ser a palavrinha utilizada pela jurisprudência, se há a utilização de uma força, de um esforço incomum, aí, mesmo o muro baixo, ele vai caracterizar a escalada. Tem uma jurisprudência do STJ que diz que um muro de 1,80, ou seja, minha altura aqui, o agente ele pulou essa altura de 1,80 do muro, o STJ incidiu a qualificadora. Por quê? Porque para ele pular aquele 1,80 m de muro, ele teve que fazer um esforço incomum para poder transpor aquele obstáculo, tá bom? Então vai ter aí, nesse caso, a escalada. A partir de que momento está caracterizado o conatus? Professor, o que é conatus? Conatus é a tentativa. A partir de que momento a gente vai caracterizar a tentativa? Pessoal, deve ter iniciado a escalada. Então o agente está com uma escada, ele vai escalar um muro. Ele leva a escada para transpor aquele muro e subtrair bens dentro de uma residência. Ele leva a escada e bota a escadinha lá bonitinha para ele subir e atravessar. De repente passa a polícia. E a polícia percebe a situação e leva ele preso. Ele cometeu o furto tentado? Não. Mas, a partir do momento que ele começa a subir a escada, aí já houve a tentativa, tá bom? Então, muita atenção. A partir de que momento está caracterizada a tentativa do furto mediante escalada? A partir do momento que ele iniciou, pelo menos, a escalada. Beleza? Muito bem. Destreza. O que vai ser a destreza? É uma habilidade diferenciada, especial, para subtrair bens sem que a vítima perceba a subtração. É aquele, pessoal, muito cuidado. Isso aqui não é qualquer batedor de carteira que tem isso não. Porque tem alguns batedores de carteira que bate lá, pega de qualquer jeito e vai embora. A vítima percebe, tenta correr atrás e não consegue alcançar. Isso houve destreza? Não, não houve não. A destreza é uma habilidade tão especial que a vítima sequer percebe que foi furtada, tá bom? Essa que vai ser a destreza. E aí tem uma discussão. É possível a tentativa de furto qualificado pela destreza? Vai depender.
Se a vítima percebeu que seria furtada, a resposta é negativa. Logo, o agente não poderia ser preso em flagrante pela tentativa de furto qualificado pela destreza, mas sim pela tentativa de furto simples. Ou seja, a vítima está lá, paradinha. De repente vem um mala, pega, ele acha que tem destreza, né? Ele tenta subtrair a carteira da vítima, por exemplo, ou o aparelho celular que está dentro da bolsa, só que a vítima percebe e o sujeito é preso. Pessoal, houve a tentativa de furto? Houve. Houve a tentativa de furto qualificado pela destreza? Não, porque a gente não pode incidir a destreza num sujeito que foi percebido pela vítima. Mostrou, portanto, que ele não tem aquela destreza. Então ele responde pelo furto simples, tentativa de furto simples. Beleza? Diferente é a situação se um terceiro percebeu que a vítima seria furtada e o impede. Aí é possível reconhecer a tentativa nessa qualificadora. A vítima agora, ela tá lá paradinha. Vem o mala subtrair, pegar lá com todo cuidado, com toda a destreza. Ela não percebe que está sendo furtada, mas tem um terceiro que vê e percebe que ela vai ser subtraída. O aparelho celular, a carteira, enfim, seja lá o que for. Aí sim a gente pode incidir. Considera a chave falsa. O chaveiro, sabe o chaveiro? Aquele que você vai quando você perde uma chave, não sei o quê, que fabrica cópia. Então, se o chaveiro, ele fabrica uma cópia, ou mesmo o agente, ele pede ao chaveiro para fabricar uma cópia para ele, incide a qualificadora da chave falsa. O que não é considerado chave falsa? Primeiro, a chave verdadeira, se tiver sido subtraída anteriormente. Tranquilo, pessoal? Por quê? Porque ela é a chave verdadeira. Ela foi subtraída antes para depois ser cometido o furto que o agente tinha intenção. Mas ela não vai ser considerada chave falsa, não vai incidir essa qualificadora. E a ligação direta em veículo. Fechou, pessoal? É possível a aplicação do princípio da significância na qualificadora com emprego de chave falsa? Sim, é possível, tá bom? A gente já falou do princípio da significância na aula passada, mas eu achei importante trazer aqui exatamente para a gente deixar bem claro que no que concerne ao furto qualificado com emprego de chave falsa, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Muito bem. Furto qualificado, inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, muita atenção a essa qualificadora. Essa qualificadora aqui, provavelmente, é a qualificadora mais cobrada em prova. Por quê? Porque a prova simplesmente vai falar que foram 2 agentes que cometeram um furto. E aí você fica procurando lá, poxa, não tem chave falsa, não tem destreza, não tem abuso de confiança, então é um furto simples. Não, é aí que a banca te pega. Olha aqui, o furto qualificado, o simples fato de um furto ser cometido por 2 ou mais pessoas vai incidir a qualificadora, beleza? Então, qualificadora mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O que nós precisamos falar aqui, então, sobre esse concurso de 2 ou mais pessoas? Primeiro, a necessidade de 2 autores para aplicar essa qualificadora. Pessoal, estou falando aqui de autores. Quem que é o autor de acordo com a teoria objetivo formal adotada pelo Código Penal? O autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. Então, se eu tenho 2 pessoas em conluio, elas falam o seguinte: vamos lá praticar um furto em determinada residência. Um deles entra na residência para praticar o furto. O outro permanece do lado de fora, simplesmente olhando lá, fazendo a guarda, fazendo a campana para ver se estava tudo, se a barra estava limpa para quem estava lá dentro. Veja, quem entrou na casa? O agente A. Quem efetivamente subtraiu os bens que guarnecem a residência? O agente A. Quem que é o autor desse crime de furto? O agente A.
Quem é o agente B? O agente B é o partícipe. Ele não praticou o verbo núcleo do tipo penal, ele não efetivamente subtraiu, mas ele participou do crime, fazendo a guarda ali para que o furto tivesse um proveito sem ter nenhum problema com polícia, de repente morador que chegaria na casa. Então o agente A é autor, o agente B é partícipe. Nesse caso, incide a qualificadora pelo concurso de 2 ou mais pessoas? Incide. Então, há necessidade de 2 autores para aplicar essa qualificadora? Não. Por que não, professor? Porque quando a lei fala concurso de 2 ou mais pessoas, a gente pode ter um autor e um partícipe. Beleza? E se for um maior de idade e o outro menor de idade, é possível aplicar a qualificadora do concurso de pessoas? Então a gente agora tem um furto praticado com um maior de idade, em conluio com um menor de idade. A gente incide a qualificadora? Incide. Professor, mas o menor ele é inimputável. É verdade. O menor ele vai responder por ato análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. E o maior de idade ele vai responder pelo furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. E tem mais um detalhe. O maior de idade, então, ele responde pelo artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, que é aqui o furto mediante concurso de mais pessoas, só que ele vai responder também pelo artigo 244-B do ECA, que é o crime de corrupção de menores. O fato dele ter praticado um crime com um menor de idades, ele vai responder não só pelo furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas, mas também pela corrupção de menores, tá bom? E o menor de idade somente por ato análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza, pessoal? Essas aqui são as qualificadoras e aí na próxima aula nós continuamos aí vendo os demais parágrafos do artigo 155. Até lá! Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de furto. Veja só, nós vimos o furto qualificado do parágrafo 4º, mas nós não temos somente os furtos qualificados do parágrafo 4º não. Nos demais parágrafos do artigo 155, nós temos outras hipóteses de furto qualificado. Vamos lá então, primeira hipótese que eu quero ver com vocês aqui, a gente já vai ver 2 de uma vez, que foram os novos parágrafos, as novas qualificadoras trazidas pela Lei 13.654 de 2018. Então, galera, isso daqui, olha, é novidade. Meus amigos, tudo que é novidade tem que se atentar. O examinador, ele fica de olho naquilo que é novidade. Isso daqui é uma novidade de 2018. Chance de cair na sua prova, gigantesca, muito grande, a gente tem que estar atento. Qual que é aqui a qualificadora? Essa Lei 13.654, o que ela quis fazer? Ela quis incriminar de uma maneira mais grave aquelas pessoas que estão cometendo crimes de destruição de caixa eletrônico, explosivo de caixa eletrônico, para subtrair o numerário que está dentro do caixa eletrônico. Então essa lei, ela visou exatamente punir de maneira mais grave os autores desse tipo de crime. O que ela fez então? Ela vai trazer dispositivos lá no artigo 157 do roubo e trouxe aqui também no artigo 155 do furto. Olha aqui quais são eles. Parágrafo 4A, lembra, o parágrafo 4º é o furto qualificado. Parágrafo 4A é outra qualificadora. A pena de reclusão de 4 a 10 anos. Opa, aqui a qualificadora é maior. Aqui a gente vai ter um furto qualificado ainda mais grave para o réu. 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha o parágrafo 7º. A pena, mesma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de quê? De substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntam isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Galera, atenção aqui na diferença entre esses 2 parágrafos. Veja, a pena é a mesma, mas a situação é diferente. No parágrafo 4A, o agente ele subtrai com o uso de explosivos, mediante explosivos. Já no parágrafo 7º, o furto é de explosivos.
ele furta explosivos, ele furta acessórios que vão poder fabricar o explosivo e vai ter a mesma pena. Aquele agente que explode o caixa eletrônico para subtrair o numerário, 4 a 10 anos e multa. Aquele agente que subtrai, entra numa loja, sei lá, de fogos de artifício para subtrair explosivos que estão lá dentro. Furto qualificado, só que do parágrafo 7º, pena de 4 a 10 anos e multa. Galera, atenção demais nisso daqui. Olha só, o legislador, ele mandou muito bem nesse parágrafo 7º, porque ele prejudicou de fato o réu. Entretanto, no parágrafo 4º, ele mandou, vamos dizer assim, que ele mandou mal. Porque antes havia o concurso, nessa situação que alguém usava um explosivo para furtar, tinha um concurso formal impróprio, era como a jurisprudência estava julgando o caso, entre o furto qualificado pela destruição do obstáculo, mais o crime de explosão majorada, lá do artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal. Sabe quanto que dava isso daqui, pessoal? Isso daqui dava pena máxima de 16 anos. Era o que eles podiam pegar. Aí o legislador quis prejudicar, acabou beneficiando. Agora a pena máxima é de 10 anos. Já no parágrafo 7º não. Aí foi muito bom porque o furto de substância explosiva não tinha essa previsão. Podia cair inclusive num furto simples. Agora não, aí o negócio está um pouco mais grave. Pessoal, parágrafos 4A e parágrafo 7º, eles podem ser combinados com o furto noturno? Podem. Tranquilamente, pode haver essa combinação, tá bom? Então o agente ele vai aplicar o agente 4 a 10 anos, mais ao aumento de pena do furto noturno. Fechou? Pessoal, muita atenção nessas alterações dessa leizinha 13.654, é uma das minhas apostas para a prova da PCDF, beleza? Olha aqui, parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, professor, isso aqui é um furto qualificado ou é um aumento de pena? Furto qualificado, pessoal. Sempre que a gente tiver a previsão na lei da pena específica, nós estaremos diante de um furto qualificado, ou de uma qualificadora, melhor dizendo. Se a gente tiver um aumento de pena, aumenta-se a pena pela metade, 1/3, 1/6, 2/3, aí será uma causa de aumento de pena. Cuidado, tem questão que cobra exatamente a diferenciação entre causa de aumento de pena e qualificadora. Nós estamos diante aqui de uma qualificadora. A lei traz pra gente a pena específica, a quantidade de pena. Ela não fala aumenta-se a pena e aí tem que usar um outro dispositivo para você fazer aumento de pena. Não, aqui é simplesmente uma qualificadora. Qual que é essa qualificadora? Reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Sabe qual que é a natureza disso daqui, pessoal, desse dispositivo? A natureza jurídica é uma qualificadora de resultado. Essa qualificadora só vai incidir se o agente efetivamente transporta o veículo para outro estado ou para o exterior, tá bom? Então, atenção aí. Qual que é a crítica a esse dispositivo? Opa, cadê a pena de multa aqui? Não tem pena de multa. Tá? E isso é uma crítica, porque nos crimes contra o patrimônio, nós precisamos da pena de multa para que o agente ele sinta a persecução penal não somente no que concerne a sua privação de liberdade, mas também no seu bolso. Ele não quis subtrair o patrimônio de outrem, ele precisa também ser punido dentro do seu patrimônio. Então é uma crítica que tem aqui da doutrina, porque não tem prevista a pena de multa no parágrafo 5º do artigo 155. Pode botar aí na tela? Então, pessoal, atenção aí a essa subtração. Ela pode ser combinada também com furto noturno? Pode, a gente pode combinar com furto noturno sem nenhum problema, tá bom? Então, olha só, parágrafo 6º, furto de semovente, que foi incluído, olha, em 2016. Então, relativamente, a gente pode dizer que é uma inovação legislativa que não estava na última prova da PCDF. Logo, a gente tem que ter atenção também nesse furto de semovente. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, se a gente tem aqui a pena específica, estamos diante de uma causa de aumento de pena ou de uma qualificadora? Opa, é outra qualificadora. Tá bom? E olha aqui o detalhezinho, também não tem a pena de multa aqui, ó, que tinha que ter. Opa, depois aqui, ó. Não tem a pena de multa.
Mas vamos lá, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que é semovente, pessoal? Semovente são os animais, tá bom? O animal é um semovente. Pergunta, alguém vai entrar na sua casa e subtrai o seu cachorrinho de estimação ou o seu gatinho de estimação. Incide o parágrafo 6º, a gente vai estar diante de um furto de semovente de produção? Não. Então, se alguém furta o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu peixinho, a gente vai incidir o furto simples, a menos que entre uma outra qualificadora lá do parágrafo 4º, tá bom? Para quem que se aplica, ou melhor, para o que se aplica o furto de semovente de produção? Para aqueles animais que geram um retorno econômico para a vítima. O que é essa produção aqui? Olha, semovente domesticável. A gente poderia falar do cachorrinho, de tudo mais. Só que tem essa elementar aqui, olha, de produção. Se é de produção, tem que gerar retorno econômico para o proprietário. Beleza? Então o sujeito que furta um boi que ele tem na fazenda, né, que é um boi que reproduz, que tem lá todo um material genético e tudo mais, incide essa qualificadora? Com certeza. Incide a qualificadora de se alguém subtrai uma vaquinha, uma ovelha, que são, né, esses animais que são utilizados em fazenda, que vão trazer um retorno econômico para a vítima? Com certeza. Professor, tem alguma hipótese que pode incidir essa qualificadora no meu cachorrinho? Tem, pessoal. Vamos supor que você não tem um cachorrinho só de estimação, mas que você tem um canil, tá bom? E esse canil você tem lá um pitbull macho, um pitbull fêmea, e você cruza esses pitbulls para que eles possam constantemente ter filhotes e te dar um retorno. De repente, alguém entra na sua residência, no seu canil, e furta aquele seu pitbull macho, né, que dava filhotes aí com pedigree, não sei das quantas. Aí sim, a gente pode falar que se aplica o furto de semovente de produção. Por quê? Porque esse pitbull, esse cachorro, ele te dava retorno financeiro. Ele gerava alguma forma de produção. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí. É nova, então a gente tem que estar atento aí nessa novidade legislativa. Quero chamar a atenção para uma palavrinha que é muito utilizada nas provas e que a gente precisa conhecer. Abigeato. Professor, o que é isso? O abigeato é furto de animal de abate. Pessoal, mas se alguém furta uma galinha lá de uma empresa, incide? Pode incidir, tá bom? Claro que aí pode ter uma discussão em relação ao princípio da insignificância, mas o furto de galinhas pode incidir sim o parágrafo 6º do artigo 155, pelo menos em tese. Beleza, pessoal? Vamos lá então, olha aqui. Pode combinar esse parágrafo 6º com o furto privilegiado? Pode. Né? Se não couber a insignificância, a gente pode combinar com o furto privilegiado. Pode combinar com o furto noturno? Pode também, beleza? Tranquilo, galera. Então fica aí parágrafo 6º e o parágrafo 7º foi o que a gente já viu, que foi a novidade da Lei 13.654. Assim, só um detalhe, esse finalzinho aqui, olha, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Aí teve muita gente aqui, o desavisado, né? Ele pode vir comigo, o desavisado ele vai falar o seguinte: então quer dizer que se eu for num supermercado e furtar uma picanha, incide essa qualificadora. Por quê? Porque eu estou subtraindo um animal que foi dividido em partes. Não, pessoal. Essa qualificadora ela vai incidir quando a subtração é do animal dividido em partes no local da subtração. O que acontece? A gente vê demais aí na área rural. Quando há o furto de uma vaca, de um boi, e o agente ele tem a intenção de se alimentar desse animal, o que ele faz? Ele não leva o boi inteiro. Ele vai no meio da madrugada, na calada da noite, ele pega aquele boi, pega aquela vaquinha, mata lá no local, na fazenda mesmo, leva para um mato lá, mata ela
e aí subtrai as partes dela e leva para casa, e leva embora. Nesse caso é que vai se aplicar o parágrafo 6º, tá bom? Ah, porque já tem lá um fígado de boi no supermercado, não, aí é furto simples. Beleza, pessoal? Então, atenção, isso é quando o animal abatido ou dividido em partes no local da subtração. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá, vem comigo aqui. Então, com isso, a gente finaliza o crime de furto. Acabamos o crime de furto, vimos tudo aí que pode estar na sua prova. Vamos entrar agora nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, artigos 181 a 183. Professor, por que você está trazendo já agora essas disposições dos artigos 181 e 183, sendo que entre o artigo 155 e o 181 tem muita coisa no meio? Sim, tem muita coisa no meio e a gente vai ver tudo isso. Entretanto, os artigos 181 e 183, eles se aplicam a todos os crimes contra o patrimônio, a gente vai ver alguns que não podem ser aplicados, mas em tese a todos os crimes contra o patrimônio. Entretanto, nas provas, 99% das situações que são trazidas relacionados a essas disposições gerais dos artigos 181 a 183 estarão relacionados com alguma hipótese de furto. Então, eu já trouxe aqui, antecipei o estudo dos artigos 181 a 183 para a gente ver a aplicação no crime de furto. Mas já fica o aviso que vai se aplicar a outros crimes contra o patrimônio. Pode se aplicar à receptação, pode se aplicar ao crime de estelionato, pode se aplicar eventualmente ao crime de dano, entre outros crimes contra o patrimônio. Se aplica ao roubo? Se aplica à extorsão? Não. E a gente vai ver por quê. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, estamos aqui no capítulo 8, disposições gerais. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Qual que é este título, pessoal? É o que eu falei com vocês. Estamos diante do título 2, do segundo título do Código Penal, que é crimes contra o patrimônio. Tá bom? Então, já falei e repito. Essas disposições gerais se aplicam a todo o título de crimes contra o patrimônio. Quando fala aqui no artigo 181 que o agente é isento de pena, qual que é a natureza jurídica dessa isenção de pena? É uma imunidade penal absoluta. E por ser uma imunidade penal absoluta, a doutrina vai chamar isso daqui de escusas absolutórias. E isso daqui vocês precisam saber. Escusas absolutórias. Professor, quer dizer então que diante dessas hipóteses do artigo 181, a gente não vai ter crime? Errado. Tem crime, só que o agente é isento de pena. A gente vai estar diante de situações que há o fato típico, o fato é ilícito e o fato é culpável, para quem adota a teoria tripartite. Mas então a gente vai ter o crime. Entretanto, em que pese haver o crime, o agente estará isento de pena. Ele não vai responder. Professor, quais são as consequências disso? As consequências, meu amigo, é que quando alguém chega na delegacia e pede para você registrar uma ocorrência dizendo que o filho de 20 anos tem um pai de 50 anos e fala assim, agente, escrivão, o meu pai de 50 anos subtraiu meus bens, subtraiu meu aparelho celular. O que você vai falar para ele? Me desculpe, mas o seu pai, ele está isento de pena. Ele não responde qualquer crime. Mesmo assim, eu quero registrar a ocorrência policial. Não tem interesse do Estado em registrar a ocorrência policial. Não tem interesse do Estado em instaurar inquérito policial. Por quê? Porque o agente está isento de pena, imunidade penal, opa, esqueci o Lzinho aqui, ó, imunidade penal absoluta. Estamos diante das escusas absolutórias. Quais são as hipóteses, então, de escusas absolutórias? Pessoal, só um detalhezinho. Esse isento de pena aqui é diferente do perdão judicial, tá? Não vai confundir, não. Perdão judicial é outra coisa. O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade e somente é concedido na sentença pelo juiz depois de transcorrido o processo. No perdão judicial a gente vai ter o processo, tá? Aqui nessa isenção de pena, imunidade penal absoluta, não há sequer a ação penal. Então vamos lá. Quem que será isento de pena? O cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, a esposa que subtrai bens do seu marido,
Aquela esposa que pega lá o dinheirinho na carteira do marido, tem furto aí? Não. Na constância da sociedade conjugal, não haverá. Beleza? A outra hipótese, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, nessa hipótese também de ascendente ou descendente, não vai haver o crime de furto, não vai haver os crimes contra o patrimônio. Muita atenção, quando se fala ascendente ou ascendente, é até desnecessário essa partezinha aqui, olha, de parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Por quê? Porque o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal já equiparou os filhos biológicos aos filhos adotados ou havidos fora da relação de casamento. Tá bom? Então isso daqui é desnecessário, mas está aí de qualquer maneira para ficar claro. Então se um filho adotivo subtrai bens de seu pai adotivo, também não vai haver, ele tá abarcado pelas escusas absolutórias. Tranquilo, beleza? Muito bem. Então, galera, tem que saber isso daqui? Tem que saber perfeitamente essas hipóteses de escusas absolutórias. Importantíssimo, beleza? Um detalhezinho. Não alcança parentesco por afinidade. Então, não vai alcançar sogro, sogra, genro, nora, padrasto, enteado, tá bom? Não alcança. Então tem lá aquela norinha, né? A norinha, gente boa. Porque a minha sogra é minha mãe, né? Eu trato ela como mãe. Pois é, mas se você, nora, subtrair bens da sua sogra, responde normalmente aí pelo crime de furto, tá bom? Enteado, subtraindo bens do padrasto, vai responder também, beleza? O que a lei vai isentar de pena é o ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. A gente está falando aí de adotados, a gente está falando aqui no ilegítimo de filhos havidos fora da relação do casamento, tá bom? Então, cuidado, não alcança o parentesco por afinidade. Muito bem, essas então são as escusas absolutórias. Só que aqui vai trazer a imunidade absoluta, mas nós temos também as imunidades relativas ou processuais, que é como são chamadas essas hipóteses do artigo 182. Imunidades relativas ou processuais. Olha só o que diz. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo, e aí a gente vai ver aqui as hipóteses. Pessoal, somente se procede mediante representação. O que é isso? A maioria dos crimes contra o patrimônio são crimes de ação penal pública incondicionada. O que o artigo 182 faz? Ele fala o seguinte: em algumas hipóteses, que nós vamos ver aqui, esses crimes contra o patrimônio não serão crimes de ação penal pública incondicionada. Serão crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então ele altera o requisito de procedibilidade da ação penal. É simplesmente isso. Por isso que é uma imunidade relativa, uma imunidade processual. Qual que é o objetivo da lei nessas imunidades absolutas, nas imunidades relativas? Proteger o núcleo familiar. Então, um filho que subtrai bens do seu pai, a lei diz o seguinte: olha, mais importante do que a lei punir esse filho é a relação familiar. Se eles se resolverem lá entre eles, tudo certo aqui para a lei, entendeu? É a mesma coisa aqui na imunidade relativa, são laços familiares que a lei diz, olha, nesse caso específico não há um interesse maior da vítima do que do Estado. Então vai ser procedido essa ação penal somente se houver a sua representação. Qual o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês? Em algumas hipóteses, por exemplo, o crime de dano simples do artigo 163 do Código Penal. O dano simples, ele é um crime de ação penal privada. Quer dizer, então, que se aplicar uma das hipóteses do artigo 182, a gente transforma essa ação penal privada em ação penal pública condicionada à representação? Não, nada disso. Se o crime é de ação penal privada, continuará sendo de ação penal privada. A hipótese do artigo 182 é simplesmente transformar crime de ação penal pública incondicionada em ação penal pública condicionada à representação. Fechou? Quais são, então, essas hipóteses? Primeiro, cônjuge
desquitado ou judicialmente separado. Pessoal, vamos pegar aqui, olha, uma linha do tempo. Deixa eu pegar uma outra cor pra gente. Olha só, nessa linha do tempo, vamos dizer que aqui houve o casamento. Beleza? Aqui os dois se casaram. Aqui houve a separação judicial. E aqui houve o divórcio. Beleza? Olha só, se por acaso um namoradinho subtrai bens da namoradinha antes do casamento, estaremos diante de um crime, tá bom? Subtraiu aqui, ó. Crime de ação penal pública incondicionada, furto. Beleza? Tranquilo. Qual que é a exceção que a gente tem que falar aí? Se por acaso houver uma união estável, porque daí na união estável vai ter uma controvérsia, tá bom? Em relação a essa parte inicial. Tem doutrina dos dois lados em relação à união estável. Mas, olha aqui, após o casamento, entre o casamento e a separação judicial, acontece um crime. Tá bom? Uma subtração também. Vamos botar aqui, subtração. Nesse caso, se for na constância da sociedade conjugal, nós estaremos diante de uma escusa absolutória. Vai haver crime? Não. Não há crime. Ou melhor, há crime. Não há punição. Isento de pena. Beleza? Qual que é essa hipótese do inciso 1º do artigo 132? Aqui, olha. Entre a separação judicial e o divórcio. Se houver a subtração aqui, nós estaremos diante de crime? Sim, crime. Só que será um crime de ação penal pública condicionada à representação. E depois do divórcio, professor? Se houver subtração depois do divórcio, crime de ação penal pública incondicionada. É isso. Tranquilo. Simplesmente seguir esse gráficozinho que a gente vai ter a hipótese aqui, olha, do artigo 181 e aqui a hipótese do artigo 182. Tranquilo, meus amigos? Muito bem. Outra hipótese em que o crime será de ação penal pública condicionada à representação. Se houver o crime em prejuízo de um irmão, legítimo ou ilegítimo. Como eu já falei, essa partezinha aqui também é desnecessária. Porque o irmão, a família já vai ser equiparada, mesmo que seja um irmão adotivo. Então, se for um irmão bilateral ou germanos, né, mesmo pai e mesma mãe, se for unilateral, se o irmão for adotado, todos eles serão hipóteses, então, de ação penal pública condicionada à representação. Tá bom? Por que isso? Artigo 227, de novo, parágrafo 6º da Constituição Federal. Muito bem. E qual que é a última hipótese? De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Galera, o que é coabitar? Primeiro, tio ou sobrinho, tá bom? Somente essa hipótese, a lei é bem específica. O que é coabitar? Vem comigo. Coabitar é diferente de conviver. Eu tenho um tio meu que eu convivo com ele. Eu vejo ele todo domingo nos almoços de família. Quando tem aniversário, eu falo com ele fala comigo. A gente joga xadrez junto, a gente anda de moto junto. É o meu tio. Eu coabito com ele? Não. O que é coabitar? É morar sob o mesmo teto. Residir sob o mesmo teto. Então, aplicar-se-á essa hipótese de escusa relativa, né, de imunidade relativa, se for um tio e sobrinho que coabitam, que moram na mesma casa, dormem sob o mesmo teto. Caso contrário, não. Aí será um crime, mesmo se for a subtração de um sobrinho em relação ao seu tio ou o contrário, ação penal pública incondicionada se responderá aí pelo crime patrimonial, independentemente da vontade da vítima. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as 3 hipóteses de imunidade relativa que a gente precisa aí estar bem atento, bem ligado. Muito bem. E aí a gente chega, então, no artigo 183. E esse artigo 183, ele é o mais importante,
Porque ele diz o seguinte: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Vem comigo. Pessoal, o que o examinador ele mais gosta de cobrar? Ele gosta de cobrar a exceção. Qual que é a exceção? Os artigos 181, que são as imunidades absolutas, e o artigo 182, que são as imunidades relativas. Mas o que o examinador gosta mais ainda de cobrar? A exceção da exceção, que é o artigo 183. Então, o artigo 183 vai trazer as hipóteses que não serão aplicados os artigos 181 e 182, em que não terá imunidade relativa, não terá imunidade absoluta. O agente ele vai responder pelo crime. Quais são essas hipóteses? Inciso 1º. Se o crime é de roubo ou extorsão. Por isso que em nenhum momento aqui eu usei estelionato, eu usei o crime de furto, mas vem comigo, mas em nenhum momento eu usei o crime de roubo ou extorsão, que são crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque a eles não se aplica. Por que, professor, que não se aplica ao crime de extorsão, o crime de roubo? Porque são crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência. Quer ver outros crimes que também não se aplicam? Extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, tá bom? Extorsão com restrição de liberdade, roubo com restrição de liberdade, latrocínio, a nenhum deles vai se aplicar. Por quê? Porque a lei fala, se o crime é de roubo, não se aplica, ou extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, um filho que rouba o próprio pai, ele responde pelo crime de roubo? Responde. Professor, não incide nenhuma escusa? Não, ele não vai ter escusa absolutória não, ele vai responder pelo crime, beleza? Inciso 2, ao estranho que participa do crime. Galera, essa daqui é importante demais, tá bom? O estranho que participa do crime, ele vai responder de qualquer maneira pelo crime. Olha só, o filho quer subtrair bens do seu pai. E aí ele chama um amigo dele lá da faculdade, eles têm 20 anos de idade, os dois falam assim, amigão, chega aí, eu quero subtrair ali um bem que está no quarto do meu pai, preciso da sua ajuda. Hipótese esdrúxula. Mas vamos lá, ele chama o amigo dele, os dois subtraem esse bem do pai de um dos agentes, né, que esse pai tem 50 anos, vamos dizer, eles têm 20 anos de idade. Ambos cometem a subtração. Um pega lá o celular, o outro pega a carteira, pega não sei o quê e vão embora. O filho está abarcado pela imunidade absoluta? Sim. O filho vai responder pelo crime de furto? Não. E o comparsa dele? O mala que estava junto vai responder? Vai. Professor, coitado, só ele vai responder e o filho não? O problema é dele. Vai responder. E olha qual que é o detalhe importantíssimo. Se a gente estiver diante de um crime de furto, esse estranho que participa do crime, o cara é tão otário que ele vai responder pelo artigo 155, parágrafo 4, ele vai responder pelo furto qualificado ainda. Inciso 4. Furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Professor, mas o filho ele é desconsiderado. Não, ele é desconsiderado, a prática, ele vai ser isento de pena. Mas a prática que ele fez, o crime que ele cometeu, não. Como eu falei com vocês desde o início, as imunidades absolutas, elas não excluem o crime. Então, esse mala que participou do crime, esse estranho que veio a participar do crime, ele vai responder, se estivermos diante de um furto, ele responde normalmente pelo crime contra o patrimônio, se for no furto, ou outros crimes que admitem a qualificadora ou circunstância pelo concurso de 2 ou mais pessoas, ele responde, inclusive, pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza? Então, muita atenção nessa hipótese do inciso 2º. As questões de prova adoram cobrar essa hipótese. Beleza? E por fim, inciso 3º. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Vocês podem ver também que em todos os exemplos que eu dei, eu nunca coloquei um pai com mais de 60 anos. Tá bom? Então, se um filho subtrai bens de seu pai e esse pai tem 60 anos ou mais, também não se aplica a ele a imunidade absoluta. O filho vai responder, tá bom? Vamos supor que um neto subtraia bens de seu avô. Se o avô tem menos de 60 anos, ele está acobertado pela isenção de pena, artigo 181. Se o avô tem mais de 60 anos ou mais, abraço, ele vai responder. E o oposto, professor? Vamos supor agora que o tataravô, de 89 anos de idade, subtrai bens de seu tataraneto, de 2 anos de idade. E aí? Se aplica a imunidade
absoluta a esse tataravô, se aplica. Tá? O tataravô, ele vai, mesmo ele tendo mais de 60 anos, a ele será aplicada essa isenção de pena. Por quê? Porque o que o inciso 3º fala é em relação à vítima, tá bom? Ou seja, não se aplica o disposto se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Se o crime é praticado, nesse exemplo, de um ascendente maior de 60 anos, o ascendente que praticou o crime, se a vítima dele tiver menos de 60 anos, se aplica. Quer ver outra hipótesezinha que as provas podem cobrar? Agora, o avô, de 90 anos de idade, subtrai bens de seu filho, mas o seu filho tem 70 anos de idade. Ele teve o filho lá quando ele tinha 20 anos de idade. Esse vovô de 90 anos responde pelo crime de furto? Responde. Não se aplica a ele a imunidade absoluta do artigo 181? Não. Por quê? Porque o artigo 183, terceiro, vai dizer que se a vítima tem 60 anos ou mais, e nesse caso o filho dele tem mais de 60 anos, responde normalmente pelo crime. Beleza, galera? Então, muita atenção aí nessas hipóteses, muita atenção a tudo que a gente falou do artigo 155 e principalmente aqui também agora, nesse momento, as disposições gerais. Lembrando, já falei e vou repetir mais uma vez, elas se aplicam a todos os crimes contra o patrimônio, a todos os crimes previstos no título 2º do Código Penal. Só que eu trouxe aqui, adiantei o estudo dessa parte, porque geralmente vai se aplicar, as provas vão trazer exemplos de furto, tá bom? Dessas imunidades, das escusas absolutórias e da imunidade relativa sendo aplicadas aos crimes de furto. Muito bem, meus amigos, muita atenção na lei, muita atenção em tudo que a gente falou e um grande abraço, até a próxima aula. Muito bem, pessoal, vamos agora passar aos exercícios. Lembrando que na aula passada de exercícios nós já fizemos vários exercícios relacionados a furto qualificado lá do parágrafo 4º. Então, se você quer ver alguns exercícios de furto qualificado do parágrafo 4º, vai na aula anterior de exercícios que lá tem vários exercícios que nós fizemos. Vamos dar aqui continuidade em alguns outros exercícios de furto qualificado, e tanto do parágrafo 4º quanto das demais hipóteses de furto qualificado do artigo 155, e vamos fazer exercícios também relacionados às disposições gerais dos artigos 181 a 183. Então vamos lá, primeiramente, prova aqui de juiz de direito substituto desse ano de 2019. Professor, como assim? Prova de juiz, a gente vai fazer prova de escrivão a gente. Galera, vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade. Vocês estão prontos para fazer qualquer prova que vocês quiserem com os ensinamentos que a gente teve aqui na aula, beleza? Olha só, com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem com base no entendimento jurisprudencial. Opa, então a questão que é jurisprudência. A existência de sistema de vigilância por monitoramento, por impossibilitar a consumação do delito de furto, é suficiente para tornar impossível a configuração desse tipo de crime. Galera, essa daqui vocês já sabem. Súmula 567 do STJ. Nós sabemos que essa questão está errada. O fato de ter sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou existência de segurança, né, os vigilantes dentro da loja, não tornam impossível o crime de furto, a consumação desse crime, tá bom? É o teor da súmula 567. Vocês precisam saber tudo dessa súmula 567. Ela é bem facinho de entender, mas precisa saber aí porque vai cair na prova, viu? Questão número 2, também lá de Juiz da Bahia. Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem com base no entendimento jurisprudencial. A presença de circunstância qualificadora, de natureza objetiva ou subjetiva no delito de furto não afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio, se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva. Legal! A questão trouxe para a gente aqui, olha, certinho as hipóteses que tem que ter os requisitos do furto privilegiado. Entretanto, a súmula 511 do STJ, que nós vimos, ela vai dizer que é possível o furto híbrido. Ela vai dizer que é possível o furto privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. É possível? É, pessoal. Só que qual é o detalhezinho que a súmula 511 ela fala pra gente? Somente será possível isso se a qualificadora for de ordem objetiva. Professor, quais são as qualificadoras de ordem objetiva? Nós falamos, todas.
A única que não é uma qualificadora de ordem objetiva, que é uma qualificadora subjetiva, é a qualificadora do abuso de confiança. Beleza? Então a questão está certa ou está errada? A questão está errada. Por que ela está errada? Porque a presença de circunstância qualificadora de natureza objetiva não pode ser subjetiva. Se fosse natureza objetiva no delito de furto, não afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio. Aí estaria certa. Mas a gente não pode dizer que a natureza subjetiva permite fazer o furto híbrido, né, o furto privilegiado qualificado, se a natureza da qualificadora for subjetiva, que é exatamente o abuso de confiança. Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil. Questão 3. Essa daqui é de investigador da Polícia Civil do Maranhão. Antônio utilizava diariamente... Ah, isso aqui é CESP, viu, pessoal? É só porque é uma questão de múltipla escolha lá que o CESP fez assim na Polícia Civil do Maranhão. Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping center para estacionar o seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e, certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou as chaves do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. A conduta de Lara caracteriza crime de... Pessoal, já vamos descartar aqui, olha, a apropriação indébita e a apropriação de coisa havida por erro. A apropriação indébita, a apropriação de coisa havida por erro, o agente ele recebe a coisa de boa fé. Ele entra na posse da coisa de boa fé. A Lara aqui não. A Lara já entrou na posse do carro de má fé. Ela tinha a intenção ali de fazer alguma coisa com o carro, tá bom? Ela já sabia que estava praticando um crime. Então a gente já vamos afastar aqui essas duas hipóteses de apropriação. Furto com abuso de confiança. Houve furto com abuso de confiança? Não. A Lara não conhecia o manobrista. A Lara não conhecia o Antônio, que era a vítima. Ela não recebeu nenhuma confiança para que ela cometesse esse crime. Então não há que se falar aqui em furto com abuso de confiança. Estaremos então diante daquela celeuma. Trata-se de estelionato ou furto mediante fraude. Pessoal, veja só. A Lara, ela subtraiu ou o bem foi entregue na mão dela? O bem foi entregue. Ela usou da fraude? Usou da fraude para ludibriar, para colocar a vítima em erro. No caso aqui, claro que a vítima patrimonial é o Antônio, mas a vítima da situação, a vítima que foi enganada, será o manobrista. Então o manobrista, ele foi enganado por Lara. E ela teve que subtrair? Não. Ele entregou, teve uma ação da vítima em entregar o bem para Lara. No caso, estaremos diante, portanto, do crime de estelionato. Esse é o nosso gabarito, portanto, é a letra A. Uma atenção importante, nós falamos nas aulas a respeito do test drive. Com relação ao test drive, em que pese caracterizar um estelionato, haverá um furto mediante fraude em razão da política criminal que o STJ adotou. Atenção, nós não estamos aqui diante de um test drive. Então, em que pese a situação ser semelhante, porque é uma pessoa que está entregando a chave para o criminoso, estaremos diante aqui de um estelionato, tranquilo, tá bom? A situação do test drive é quando a concessionária for vítima. Tranquilo, galera? Muito bem. Questão número 4, também de investigador de polícia da Polícia Civil do Maranhão. O item a seguir a respeito de crimes contra o patrimônio apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da doutrina e da jurisprudência pertinentes. Caio, com 18 anos de idade, então é maior de idade, reside com seu pai, de 58 anos de idade, e com seu tio, de 61 anos de idade. Olha como é que a questão faz pra gente, hein? Sem dinheiro para sair com os amigos, Caio subtraiu dinheiro de seu pai. E ainda o aparelho celular do tio. Nessa situação, Caio será processado mediante ação penal pública por apenas um crime. Galera, vamos lá. O Caio está aqui, tá bom? Ele subtraiu bens do seu pai e do seu tio. Vamos lá. Vamos aplicar o artigo 181 do Código Penal.
Caio nesse caso. Quantos anos tem o pai de Caio? Ah, o pai de Caio tem 58 anos de idade. Quantos anos tem o tio de Caio? 61 anos de idade. Então, se o pai é menor de 60 anos, ele não tem 60 anos, e Caio é filho de seu pai, obviamente, aplica-se a imunidade absoluta do artigo 181? Aplica-se. Então, com relação à subtração do dinheiro do pai, Caio está isento de pena. Tranquilo. E com relação ao tio, vamos lá. O tio, o sobrinho que subtrai bens do seu tio, se eles coabitam, o crime será de ação penal pública condicionada à representação. Eles coabitam? Sim. A questão fala aqui pra gente, olha, que ele reside com o pai e com o tio. Então, a princípio, nós já diríamos que esse crime seria um crime de ação penal pública condicionada à representação em razão do artigo 182. Mas qual que é o detalhe, pessoal? O tio dele tem 61 anos de idade. E se o tio tem 61 anos de idade, a gente vai desconsiderar o artigo 182, porque o artigo 183, que nós falamos que é a exceção da exceção, lá no inciso 3º fala que se houver um crime contra o patrimônio praticado por alguém de idade igual ou maior que 61, não serão aplicadas as isenções de pena do artigo 181 ou a imunidade relativa do artigo 182. Portanto, com relação à subtração do aparelho celular do seu tio, Caio vai responder. É um crime de ação penal pública, que nem a questão fala? Sim, é um crime de ação penal pública. Professor, é um crime de ação penal pública condicionado à representação? Não, porque quem determina que fosse um crime de ação penal pública condicionado à representação? O artigo 182. Mas o artigo 183 fala, não se aplica o artigo 182 se a vítima for de idade igual ou superior a 60 anos de idade. Então, galera, tranquilo. O crime aqui será de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada em relação ao furto cometido por Caio contra o seu tio, beleza? Então, nessa situação, Caio será processado mediante ação penal pública por apenas um crime de furto? Correto. Corretíssimo, beleza? Muito bem. Questão número 5. Julgue o item subsequente acerca dos delitos previstos na parte especial do Código Penal. O furto praticado por um irmão em desfavor do outro deve ser considerado isento de pena por expressa previsão legal. Manha, né, galera? Artigo 182, imunidade relativa, inciso 2º, vai falar que um irmão que subtrai bens de outro irmão, o crime será de ação penal pública condicionada à representação. Ele está isento de pena, como afirma a questão? Nada disso. Portanto, a questão está errada. Fácil, fácil, fácil. Questão 6, da Polícia Federal, essa daqui, ó, 2004, mas continua atual a questão, viu, galera? Carlos subtraiu 10 mil reais de seu pai enquanto este dormia. Nessa situação, Carlos não é isento de pena. Galera, por acaso falou a idade do pai? Falou que ele é maior de 60 anos, que ele tem 60 anos ou mais? Não, simplesmente falou que Carlos subtraiu 10 mil reais de seu pai enquanto dormia. Nessa situação, Carlos não é isento de pena. Questão certa ou errada? Questão erradíssima. Carlos, ele vai ser isento de pena em razão do artigo, então tira esse não aqui, ó, artigo 181, inciso 2º. O descendente que subtrai bens de ascendente não responde pelo crime. Isento de pena, imunidade penal absoluta. É uma hipótese de escusa absolutória. Galera, vocês estão vendo, é fácil demais as questões. Só precisa conhecer a lei, não tem nenhuma dificuldade. A gente vê aqui o que as questões cobram é manha. Só tem que estar atento a esses detalhezinhos e conhecer. Depois que você conheceu, você faz todas as questões aí brincando. Questão 7. Considere que uma pessoa de posse de uma chave falsa invada determinada sala de um órgão público e de lá subtraia um computador. Nessa situação, caracteriza-se crime de furto, para o qual é prevista a pena de reclusão de 1 a 4 anos. E aí, galera, certo ou errado? Olha aqui, estamos diante de uma prova do CESP. O CESP, ele cobra quantitativo de pena? Não. O CESP cobra quantitativo de aumento ou diminuição da pena? Não. Entretanto, nesses crimes mais relevantes, furto, roubo, homicídio, extorsão,
peculato, esses crimes mais relevantes, têm que saber o quantitativo da pena. O furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. O furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos. O furto qualificado, obviamente, do parágrafo 4º, porque nós temos outras hipóteses de furto qualificado. Então, quando a questão fala aqui que ele usou a chave falsa, nós estamos diante de um furto qualificado. Pessoal, a pena do furto qualificado é 1 a 4 anos? Claro que não. A pena do furto qualificado é 2 a 8 anos. Portanto, a questão 7 está erradíssima. Muito bem. Questão número 8, outra questão de juiz. Essa aqui, olha, eu trouxe uma da VUNESP, que não é do CESP, mas era uma questãozinha muito boa para a gente tratar, então eu quis trazer aí. Olha só, em relação aos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar que constitui causa de aumento de pena, do furto simples, a subtração de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que eu falei com vocês em relação ao parágrafo 4º, ao parágrafo 4A, ao parágrafo 5º, ao parágrafo 6º, que vai tratar do furto de semovente de produção, e ao parágrafo 7º. São hipóteses de furto qualificado, são qualificadoras. Ali não tem causa de aumento de pena. Qual que é o erro aqui da questão? Porque ela fala que constitui causa de aumento de pena. O furto do furto simples, a subtração de semovente domesticável de produção. Errado. Não é causa de aumento de pena, não é furto simples. Estaremos diante do artigo 155, parágrafo 6º, que é uma hipótese de furto qualificado. Fechou, galera? Questão número 9, também de juiz, do CESP. A conduta de subtrair veículo automotor e transportá-lo para município diverso, localizado no mesmo estado da federação, constitui crime de furto simples. Repito, a conduta de subtrair veículo automotor e transportá-lo para município diverso, localizado no mesmo estado da federação, constitui crime de furto simples. Questão certa ou errada? Galera, deixa eu lembrar lá. O artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, ele vai falar do furto de veículo que é levado, que é transportado para outro estado da federação ou para outro país, para o exterior. A pena nesse caso aqui vai ser de 3 a 8 anos. Na questão, o transporte foi para um município diverso, ok? Localizado no mesmo estado da federação. E aí, constitui crime qualificado, furto qualificado ou furto simples? Configura um furto simples. Por quê? Porque não foi transportado para outro estado, não foi transportado para outro país. Portanto, a questão está corretíssima. Ficou feio esse C, né? Vou botar aqui, ó, correta. Beleza? Questão correta. Constitui crime de furto simples. Ele levou para município diverso, mas no mesmo estado da federação. Não houve o transporte para outro estado, não houve o transporte para o exterior. Galera, difícil essa questão? Não, é só lembrar do detalhezinho. Isso aqui é questão de juiz. E vocês matam tranquilo. Se vocês lerem ali o parágrafo 5º do artigo 155, acabou. Não tem nenhuma dificuldade. Beleza? É isso que vai ser cobrado na prova de vocês. O examinador ele não vai inventar 1000 doutrinas, não. É isso. É a lei. Você pega a lei ali, conhece, pega a jurisprudência. E por isso que nós temos as aulas aqui para trazer esse conhecimento daquilo que é mais importante e você chegar preparado na prova. Não acabou ainda não. Questãozinha aí de delegado de polícia. Da parte geral de direito penal, o Instituto julgue o item seguinte. Considere que Marcos, penalmente imputável, subtraia de seu genitor de 68 anos de idade um relógio de alto valor. Nessa situação, o autor não pode beneficiar-se da escusa penal absolutória em razão da idade da vítima. Ô galera, tomara que caia uma questão igual a essa na nossa prova, não é não? Artigo 183, inciso 3º. Nós sabemos que um descendente que subtrai bens de seu ascendente,
estará isento de pena, tem imunidade penal absoluta. Entretanto, o artigo 183, inciso 3º, fala, se o agente tem 60 anos ou mais, ele vai responder normalmente pelo crime, porque não se aplica o artigo 181 do Código Penal. Nesse caso, portanto, a questão está corretíssima. Não é isso? O autor não pode beneficiar-se da escusa penal absolutória em razão da idade da vítima. Por quê? Porque a vítima tem 68 anos de idade. Muito bem, trouxe aqui uma questãozinha da OAB, tá bom? Não é muito comum a gente trazer questões da OAB para as provas das carreiras policiais, não, mas essa questão aqui ela é bem interessante, tá? A adaptação foi simplesmente um detalhezinho que eu mudei aqui na descrição do texto, mas que não altera em nada a questão. Olha só, essa prova foi aplicada em novembro de 2018, isso aqui é relevante para a gente fazer a questão. Leonardo, nascido em 1976, estava em dificuldades financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecente para consumo. Beleza. Assim, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios... nem é relevante isso daqui não, tá bom, pessoal? Falei que é relevante, mas não é não, porque aqui ele já traz a data da subtração. Então, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios com João, nascido em 1º de janeiro de 70, o aparelho de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 5 de novembro de 57. Pessoal, então o Leonardo é maior de idade? É maior de idade. O João é maior de idade? É maior de idade. Deixa eu trazer aqui só para a gente fazer um desenho e entender. Nós temos o Leonardo, só para ficar mais claro aí, porque o texto é grande, para a gente não se perder. Eu tenho o Leonardo e eu tenho, qual que é o nome do outro cidadão? O João, tá bom? E eu tenho aqui o João. Ambos vão subtrair objetos do pai de Leonardo. Tá bom? O Leonardo é o filho. E qual que é o nome do pai? O nome do pai é o Gustavo. Beleza? O pai aqui é o Gustavo. Os dois, o Leonardo e o João, são maiores de idade, tranquilo. Aí a gente vai ter o Gustavo, que foi nascido em 1957. Se ele nasceu em novembro de 57 e o crime ocorreu em julho de 2018, ele tem 60 anos ou mais? Tem. Então, o pai tem 60 anos ou mais. Tá bom? Fechou. Vamos continuar lendo. We touch, I feel a rush. We clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in... Após a descoberta dos fatos, assim, tendo João conhecimento de que o Gustavo era genitor do comparsa. Ou seja, o João sabia que o Leonardo era filho do Gustavo. Após a descoberta dos fatos, Gustavo, que é o pai, compareceu em sede policial na rua ocorrida e indicou os autores do fato, que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de pena em relação aos denunciados. Então o juiz falou, olha, se aplica aqui ao João e ao Leonardo, se aplica a eles as escusas absolutórias. O artigo 181 do Código Penal vai se aplicar. Por quê? Porque está sendo praticado em relação de um descendente contra um ascendente. E o juiz falou o seguinte também, olha, esse comparsa, o João, ele também vai se beneficiar dessa escusa absolutória. Galera, tem alguma coisa errada aí. Não é bem isso que a gente estudou. Olha aqui, considerando a condição de vítima ser pai de um dos autores do fato. Então essa foi a construção do juiz. Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer. Com base apenas nas informações expostas, é possível afirmar que, vamos lá galera, vamos lá, os dois denunciados fazem jus à causa de isenção de pena? De jeito nenhum. O Leonardo não vai fazer jus, por quê? Porque o Gustavo tem 60 anos ou mais. Então, só o fato dele ter 60 anos ou mais, a gente vai aplicar o artigo 183, inciso 3º. E, portanto, não vai se aplicar o artigo 181, que traria a isenção de pena para o Leonardo, não é? Então, não se aplica o artigo 181. O Leonardo vai responder normalmente. E o João? Muito mais o João, galera. Porque o João, ele já responderia pelo agente ter mais de 60 anos,
Mas o João, ele é o estranho que participa do crime. Então a ele, já de maneira alguma, seria aplicada a isenção de pena do artigo 181. Ele é o estranho que participa do crime. Artigo 183, inciso 2º. Então, os enunciados fazem jus? De maneira alguma. Somente Leonardo faz jus? Não, Leonardo não faz jus. Somente João faz jus à causa de isenção de pena? Também não. Qual que é a questão correta? Letra B. Nenhum dos dois enunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser condenados e aplicada a pena. Nosso gabarito é a letra B. Portanto, temos aqui os gabaritos. Caso você perdeu alguma, só pegar aí, vai estar disponível para vocês. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos aqui esses exercícios. Quero chamar a atenção, não é difícil. Pelo contrário, é fácil, desde que a gente conheça. A gente acabou de estudar as matérias e faz exercícios. Fácil, não é? Entretanto, ao longo do tempo, você vai acabar esquecendo algumas coisas. Por isso que é importantíssimo relembrar por meio de revisão, relembrar por meio de exercícios e qualquer coisa, voltar e assistir nossa aula novamente, porque em pouquíssimo tempo a gente conseguiu contemplar aquilo que é de mais importante. Meus amigos, um grande abraço para vocês e na próxima aula continuamos. Até lá!